Eu acredito fortemente que cada pessoa tem o direito de ser como ela quiser, de acreditar no que ela quiser e vambora, né? A liberdade pra mim é um tema muito importante. Mas, assim como eu acredito que você, amiguinho, que tá me assistindo aqui, pode pensar e agir da maneira como você bem entender e que ninguém tem que falar pra você, olha, faz isso, você tem que ser dessa forma, você tem que ser de outra. Inclusive, muito me incomoda, eu vou fazer vídeo sobre isso, pessoas que falam que, de relacionamento, né? O homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assado, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que tudo pode e nada deve, tá? Mas especificamente esse vídeo não é sobre isso, mas eu queria dizer isso no começo porque, ainda que a pessoa, que você possa pensar e agir da maneira como você bem entender, eu também posso pensar, agir e acreditar da maneira como eu bem entender. E dentro dessa minha concepção de não existe verdade absoluta, mas existe o que é importante para mim, eu trago aqui uma crença que para mim é muito forte, que é se você não usa agenda, você tá um passo atrás, você para mim tem menos maturidade, você para mim não é uma pessoa eficiente e nem tão inteligente quanto uma pessoa que usa agenda. Claro, de repente você trabalha de um jeito, numa forma que não precisa, mas mano, mesmo assim eu não consigo achar justificativa plausível para isso e eu vou te explicar aqui o porquê. Então, amiguinho, se você não usa agenda e você já está assim num debate mental comigo, continue aqui nesse debate porque é legal esse debate porque eu não discuto, você não me escuta, a gente não briga, não é mesmo? A gente pode continuar amigo. Mas eu vou te falar minha perspectiva sobre o uso da agenda. Vamos lá, é bem simples e direto. A agenda... Se uma pessoa não usa agenda, das duas uma. Ou ela vive atrasada, vive perdida, vive assim, tentando buscar entender o prazo, perguntando para as outras pessoas. Então ela já é vista como uma pessoa meio atrapalhada. A pessoa não usa agenda. Quem que é a pessoa que não usa agenda? É a pessoa que está sempre no grupo de WhatsApp da empresa, perguntando, quando que é não sei o que? Que horas que é não sei o que lá? Sabe, se você vê essa pessoa, você já sabe que é porque ela não usa agenda. Então quando eu vejo isso, eu falo, putz, mano, a pessoa não usa agenda, coitada. Né? Porque a pessoa quando usa agenda e não tem aquela informação, ela já se justifica. Ela já chega ali a ter uma certa vergonha. E eu tenho a impressão que algumas pessoas não usam agenda porque elas gostam desse lugar. Elas curtem ser meio que o zero à esquerda ali, meio coitadinho, meio que, pobrezinho, não tem tanta capacidade assim, tá sempre dependendo um pouquinho dos outros. Eu não sei o porquê, eu vou refletir sobre esse mecanismo e eu vou fazer um vídeo quando eu entender o porquê que algumas pessoas têm isso. Mas eu tenho fortes convicções de que algumas pessoas gostam de um lugar meio de incapaz, assim, meio que de dependente. Talvez, né, a raiz disso deve ser com a relação com os pais. Então, de alguma forma, os pais tratavam ela, a mãe provavelmente dava um certo amor, um carinho, uma atenção quando percebia que aquela pessoa não tinha capacidade de fazer algo sozinha. E talvez a mãe, o pai, mas muito provavelmente a mãe, não deixava ela fazer algumas coisas de forma autônoma, não dava essa autonomia, seja por uma necessidade da própria mãe de querer manter esse poder ali do filho, da filha, depender dela, porque existem relações assim, né? As mães muitas vezes se veem muito sozinhas nas jornadas de vida, né? E acabam projetando nos seus filhos um amigo, um companheiro, alguém que depende dela. Isso dá um senso de propósito na vida dela e ela acaba que não quer ver o filho crescer e sair de casa. Isso é um caso clássico que acontece muito. Então muitas vezes ela condiciona a criança a precisar dela ou dos outros, né? Porque na verdade, durante a infância e conforme a criança vai crescendo, ela vai precisando sempre dela. Porém, dentro de um cenário onde ela está ali no contexto profissional, ela acaba buscando outras mães, outras pessoas que cuidam dela. E aí, de alguma forma, ela supra essa carência. E o que acontece? Outras pessoas acabam gostando desse lugar também, porque também projetam nessa pessoa esse propósito de vida, de cuidar e se sentem mais importantes. Então as pessoas ficam criando filhos e mães dentro das suas relações profissionais e isso é muito ruim, né? Eu acho isso muito ruim. Então, vamos lá, você não quer ser, você não deve querer ser, dentro da minha perspectiva de que não tem a razão absoluta de tudo, você não deve querer ficar procurando no teu emprego papais e mamães, nem filhinhos e filhinhas dentro do teu emprego. Você deve ser uma pessoa que de alguma forma é multifacetária, sei lá se existe essa palavra, mas que ela consegue ser os personagens que compõem a sua própria
pré-função. Como que eu posso explicar isso melhor? É como se a pessoa fosse ela mesma, não é multitarefa, não é isso, porque o lance de ser multitarefa não tem nada a ver. Não é em relação a ter várias habilidades diferentes dentro do cenário profissional, mas é porque a pessoa, ela mesma, ela consegue ser tanto o que cria suas próprias ordens, quanto o que obedece suas próprias ordens. Tanto a pessoa que programa, né, como se fosse o chefe, o líder, é a pessoa que programa a rotina do outro, quanto o outro que vive a rotina que foi programada pelo outro. E a gente deve ter essa distinção em momentos mesmo. Então eu não vivo ao mesmo tempo que eu estou programando a minha rotina, eu não estou ali vivendo, então tipo, eu não pego, e agora, no meio de uma coisa e faço outra. Não, é importante você ter momentos diferentes. Eu, como empreendedor, como pessoa que não tem hierarquicamente alguém que vai e decide por mim, faz as coisas por mim e tudo mais, eu preciso eu mesmo programar a minha rotina, eu mesmo anotar, criar tarefas para mim. Ninguém me traz diretamente, olha, cria essa tarefa. Mas às vezes o cliente, às vezes a demanda, às vezes alguém pergunta, eu não sei a resposta. Enfim, isso vai gerando tarefas para mim mesmo. Então eu preciso gerir a minha vida e eu preciso executar a minha vida. Eu sou essas duas pessoas. E dentro da ideia da pessoa gerir, aí que entra essa dinâmica, que muitas vezes a pessoa se coloca à mercê do outro e quer que o outro faça a gestão da própria vida. E aí, da vida dessa pessoa. E aí entra aquela dinâmica, tá, mas quem é chefe de quem? Né? Porque de uma forma, quando a pessoa cria ali o que você tem que fazer, você está se desresponsabilizando, você está passando para ela o poder de decidir como você toca a tua vida profissional. Mas ao mesmo tempo também fica um lugar meio de babá, né? E quem faz esse lugar de babá muitas vezes é um assistente, que também, então vira um lugar que não existe uma hierarquia certa. Tanto eu já vi pessoas que são líderes, diretores, fazendo isso de repente com uma secretária, que a secretária vira meio que a mamãe da pessoa, quanto a pessoa que é um liderado, um subordinado, que precisa sempre que alguém fique dizendo exatamente se está certo, se está errado, se está bom, se está ruim, se é amanhã, se é hoje, se é vai mesmo, se não vai, se ela está convocada ou se não está. Então são lugares que não são legais. Então é importante você, dentro de você mesmo, ter o líder e o liderado, ou a secretária, o assistente e o gestor. É importante você ter essas personagens dentro de você mesmo, ainda que existam pessoas dentro da organização que respondam, que sejam esses personagens fora, você tem que ter dentro de você essa completude, essa dinâmica, para que você possa, primeiro, ser uma pessoa mais autônoma, uma pessoa que toma decisões, uma pessoa que cria dinâmicas, uma pessoa que pode assumir uma posição de liderança, quanto para que você, amiguinho, seja uma pessoa, um profissional completo, independente da empresa que você está. Se você vai como uma pessoa quebrada, ou uma pessoa que está faltando um pedaço dela, digamos assim, dentro da empresa, de repente, você achou alguém que encaixa aí, de repente, dentro de uma próxima, você não vai ter essa pessoa. Você não vai conseguir encontrar, você vai ser um pedaço e não um inteiro. E nessa dinâmica também que muitas vezes as pessoas entram em relacionamentos afetivos, né? De chegar ali sendo um pedaço, procurando um outro pedaço para encaixar, ao invés de ser um inteiro, procurando outro inteiro para, a partir de dois inteiros, conseguir criar ali uma dinâmica onde cada um assume alguns papéis em diferentes momentos, tá? Então tem momentos, por exemplo, que eu com a minha esposa que eu cuido dela, e tem momentos que ela cuida de mim. Quando um precisa, o outro está ali para conseguir dar um suporte. Agora, se é uma pessoa que está sempre sendo suportada e nunca é suporte, ela vai procurar alguém que está sempre fazendo o caminho, o trabalho inverso. E isso cria um relacionamento que não é bom. Isso cria um relacionamento de codependência. E isso também não é legal. Então, voltando aqui agora para o nosso ponto principal, que é a agenda. Olha o tanto de armadilhas psicológicas que tudo isso envolve. Olha o tanto de coisas que existem por trás de um fato de você simplesmente não ter uma agenda. E aí entra também, muitas vezes, aquela coisa de ai, não, isso aqui não é pra isso. Ai, não, isso aqui eu tenho dificuldade. Ah, não, isso aqui eu não sei. Que é muito confortável, né, amiguinho? As pessoas pegam e falam, ai, não, eu não tenho a manha com isso aqui. Então, por exemplo, né, isso acontece muito. Eu falo para as pessoas usarem na empresa a agenda do Google, porque é a mais simples. Eu vou marcar uma reunião, vou marcar uma reunião online. Hoje eu estou trabalhando totalmente online, eu marco com a pessoa, já mando o link ali, não tem que ficar perguntando, quem tem o link? Onde que está o link? Sabe essas coisas assim? Pelo amor de Deus, né, gente? E aí a pessoa diz, não, mas é tecnologia, eu não sei. Mas é muito complicado. Tudo bem, ninguém nasce sabendo, tá? E a gente não tem que partir do princípio de fazer coisas só que a gente acha que a gente tem facilidade.
Justamente porque a gente só passa a ter facilidade com as coisas quando a gente faz algumas vezes e a gente aprende, né? Ninguém nasce sabendo, então ninguém nasce achando super fácil mexer na tecnologia. O que acontece? As pessoas têm coragem, vão lá, fuçam algumas vezes, às vezes até já tem alguma crença que suporta. Então o que acontece? A própria crença de que você tem facilidade, às vezes você era criança, foi mexer no computador, alguém te falou, ai nossa, você faz isso bem, pronto, já é o suficiente para você passar o resto da sua vida encarando esses desafios, acreditando que você tem facilidade. E ao mesmo tempo, o contrário também acontece. Então, às vezes, você simplesmente, em algum momento, teve uma dificuldade, se irritou, desistiu, alguém fez pra você, você passa o resto da vida acreditando que você não sabe, que você não tem facilidade, que você não é pra aquilo. E aí você não enfrenta e você acaba nunca tendo facilidade mesmo, tá bem? Então, beleza. Então, vamos pensar agora especificamente da agenda. Quando você não usa agenda, primeiro de tudo, você se coloca no lugar ou do neném, do filhinho, ou do pobrezinho que tem que ter alguém que fica servindo essa pessoa. Então, ou ela é o neném de alguém, que a mamãe cuida e organiza a vidinha do neném para ele, ou ele é o lorde que precisa que o lacaio vá resolver tudo e falar tudo. Nenhuma das duas posições é boa. Nem uma nem outra. E ainda assim você pode ter as duas, uma parte das duas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? E uma dinâmica totalmente estranha. E aí a pessoa fica sempre nessa posição de ai, cadê? Ai, alguém me fala, ai, qual que é? Ah, não sei o que lá. Dá uma de atrapalhadinha, de pobrezinha, não passa credibilidade, tá? Não passa credibilidade. É aquela pessoa que você sabe que depende sempre de alguém, que não dá conta de tocar uma frente sozinha. Que você sabe que não dá para dar muita responsabilidade e autonomia, porque aquela pessoa precisa sempre de um assistentezinho ou de uma mamãe. Então como que você vai jogar uma responsabilidade grande na mão daquela pessoa se ela não consegue organizar nem a própria vida? É que nem a pessoa que chega sempre atrasada. A pessoa sempre chega atrasada porque tem uma necessidadezinha de chamar atenção. Tem uma necessidadezinha ou de ser corrigido, ou de falar, ai, tudo bem, ou de passar a mãozinha na cabeça e falar que tá tudo certo, sabe? Ou de mostrar que tá sempre meio atrapalhadinho e que precisa, né, de um descontinho, sabe? A pessoa que sempre chega atrasada, ela é assim. Ela mostra que de alguma forma existe uma dinâmica mais importante do que aquilo que tá acontecendo. Ou que ela tá sempre ali no máximo da capacidade dela, para ninguém exigir um pouco mais. Né? Então também não é uma coisa legal e para mim está no mesmo conjunto de fragilidades, né? De realmente fraquezas, pontos que precisam ser trabalhados e que precisam ser destruídos, barreiras internas que precisam ser quebradas. E aí o que acontece? Agora sendo bem prático, a pessoa que não tem agenda, ela primeiro vai depender das outras pessoas, eu acho que esse é o ponto principal. Mas ela também vai nunca ter, ela se sente sempre mais insegura. E se você pode estar assistindo esse vídeo e estar pensando, ah não, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho agenda, mas que eu lembro das coisas. Chegamos nesse ponto. Se você é essa pessoa, saiba que você está usando a parte mais nobre do seu corpo, que é o seu córtex pré-frontal, para realizar uma tarefa que poderia ser realizada por um pedaço de papel, né, amiguinho? Então, assim, você está se desgastando cognitivamente, você está usando uma energia grande para memorizar alguma coisa que você poderia estar utilizando para outra coisa. Então, a gente tem que colocar energia e foco onde a gente não pode ser substituído por um programinha de computador, por um pedacinho de papel. Né? Nós vivemos numa era de tecnologias cada vez mais surpreendentes e que fazem tantas coisas por nós e que a gente tem que se centrar naquilo que é inerente à espécie humana, naquilo que realmente nós podemos fazer porque somos seres humanos. Se a gente fica fazendo trabalho de pedaço de papel, amiguinho, a gente pode ser substituído cedo ou tarde por pedaço de papel. E se grande parte do nosso escopo de trabalho é ficar gastando energia para ficar cuidando dos pobrezinhos que não lembram das datas das coisas, memorizando as datas das coisas porque a gente gosta de fazer de cabeça porque a gente se acha mais espertinho por isso, amiguinho, a gente está vivendo na idade das pedras, dos homens das cavernas. Né? Então, se existem sistemas, existem ferramentas que, ainda que demande um certo tempo de adaptação a elas, mas que fazem uma tarefa que tem um desgaste cognitivo grande e a gente não está usando, a gente está sendo ineficiente. E a ineficiência é inimiga da empresa saudável. Não dá para a gente conseguir conciliar, ter uma empresa que é eficiente lá no topo, ou seja, é uma empresa que consegue
trazer resultado e ao mesmo tempo ter margem, enfim, uma empresa eficiente que entrega bem rápido, da melhor maneira possível as coisas, se a gente não tem pessoas eficientes trabalhando nela. Então, o seu gestor, se ele estiver percebendo que você é essa pessoa e ele for um bom gestor, ele tiver uma boa percepção, ele vai procurar cedo ou tarde uma pessoa que seja mais eficiente que você, porque pode ter certeza que ele vai estar fazendo um bom negócio. E se você acha que você está se protegendo, mostrando que você tem a capacidade de memorizar as coisas sem precisar de uma agenda, amiguinho, não tá bom? Não tá. Você tem que ser uma pessoa que utiliza as tecnologias, utiliza as ferramentas para você ser uma pessoa que consegue realizar e entregar mais, se desgastando cada vez menos. Então não use o teu racional, que ele é tão valioso e importante, para coisas que você pode ter ferramentas que te ajudam. É a mesma coisa do que você querer pregar um prego com um soco, em vez de usar um martelo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.